Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem os seus celulares ou coloquem no silencioso para darmos início aos nossos trabalhos. Vamos iniciar com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para atingirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos da luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Vocês encarnados precisam entender e precisam confiar nesse entendimento de que vocês nunca estão sozinhos, nunca. Quando vocês reencarnam, vocês já têm um espírito protetor que ele te acompanhou durante o seu planejamento reencarnatório, que sabe exatamente tudo o que você vai passar, que é o que vocês chamam de anjo da guarda. E além desse espírito protetor que vai te acompanhar no seu primeiro ou último dia de encarnado, também existem outros espíritos de luz que estão com essa missão de ajudar e de orientar os encarnados que estão aqui. Ele não tem um vínculo específico, direto com você. É a missão dele ajudar os encarnados. Então, todos vocês, além do anjo da guarda, também têm esses espíritos protetores que são encaminhados pelo nosso Pai Criador justamente para te ajudar, para aliviar o seu sofrimento, te orientar nos momentos em que você precisa de orientação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos de vocês acabam não aproveitando toda essa ajuda. Sabe aquelas intuições que você tem e que você não segue? Muitas delas são fruto desses espíritos que estão ao seu lado tentando lhe ajudar. Sabe quando você está saindo de casa e você pensa em fazer um caminho diferente e você não dá bola para isso? Às vezes é um espírito de luz tentando te tirar daquele determinado caminho por alguma razão. Quando você sente vontade de retornar para conferir se a porta está mesmo trancada, às vezes é um espírito te atrasando para te livrar de alguma coisa. Quando você não se sente confortável ao lado de uma pessoa, às vezes é um espírito de luz que está te falando que a energia daquela pessoa é incompatível com a sua, que não é bom você conviver com ela de forma tão próxima, que você precisa ficar mais atento.
Quando você entra num local e não se sente bem, a mesma coisa. Lógico que existe a questão das energias, quando estamos falando de pessoas e locais, né? Mas também existe muito a proteção espiritual. Por isso a importância de toda situação da sua vida, que alguma coisa saia dali, daquela rotina, um pensamento diferente que você tenha, uma vontade diferente que você tenha, não custa você parar uns minutos e analisar. Poxa, eu acho que eu vou fazer isso, né? Vai que é alguma ajuda, vai que é algum auxílio que eu estou recebendo, alguma proteção que eu estou recebendo contra algo que eu nem sei o que é ainda. Vocês na rotina de vocês, naquilo de cumprir os horários, cumprir as metas, cumprir o que vocês precisam cumprir, vocês muitas vezes fecham os ouvidos e as sensações para o plano espiritual que te protege. Quantos encarnados a gente já viu que estava o espírito do lado falando não faça isso, e tentou atrasar o encarnado, e tentou de todas as formas e não conseguiu, e o encarnado acaba se envolvendo numa situação que ele não precisaria viver. Por quê? Porque ele estava tão fora de sintonia com a proteção espiritual, ele estava tão perdido nos seus problemas, na sua rotina, no horário que tem que cumprir, que deixou de receber essa proteção. Então hoje, eu gostaria de começar a semana de vocês abrindo os olhos de vocês para isso. Vocês têm proteção 24 horas por dia, mas se você não der bola para essa proteção, ela não vai conseguir ser 100% eficaz. Ela poderia ser muito melhor se você estivesse mais conectado. Então faça suas orações todos os dias, pedindo proteção. Faça suas orações pedindo essa conexão com o plano espiritual de luz. Todas as vezes que você faz uma oração direcionando os seus pedidos a isso, é seu livre-arbítrio. Ainda mais você vai receber esse auxílio e você vai sentir essa conexão. E não duvidem da intuição de vocês. A intuição, ela é uma resposta muito forte que o encarnado vem. Às vezes, em razão de experiências vividas em outras encarnações, que aquela situação ali te desencadeia o conhecimento que você já tem, ou às vezes é um espírito te aconselhando. Então, escuta o seu coração, sinta os ambientes em que você está, sinta as pessoas em que você está convivendo. Não feche os olhos porque é essencial. Cuida muito do teu equilíbrio espiritual e emocional, porque se você perde esse equilíbrio, todos os outros problemas se tornam muito maiores, porque é a sua base. Quando a gente está bem por dentro, independe o problema que vai surgir, você vai conseguir enfrentar. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, quando ouvimos a frase fora da caridade não há salvação, muitos de nós associamos imediatamente a doação de alimentos, roupas ou recursos materiais. E de fato, essa caridade material tem um valor imenso. Ela ajuda a aliviar a dor física e as dificuldades mais urgentes dos nossos semelhantes. Mas será que a caridade se limita apenas a isso? Ou será que ela vai muito além, envolvendo também a forma como vivemos, sentimos e nos relacionamos todos os dias? É possível alguém doar grandes quantias ou participar ativamente de campanhas solidárias e ao mesmo tempo ser impaciente, arrogante ou indiferente no convívio diário. Fazer a caridade, mas não ser caridoso. Fazer o bem, mas não ser bondoso. A verdadeira caridade ensinada por Jesus não está restrita ao ato externo. Ela nasce do coração. É uma escolha de viver com compreensão, respeito e generosidade. Uma forma prática de exercitar isso é, ao final de cada dia, fazermos uma pergunta sincera a nós mesmos. Hoje, o que eu fiz de bom para alguém?
Talvez tenha sido um sorriso que confortou, uma palavra amiga, um abraço apertado, uma mensagem enviada a quem precisava saber que não está sozinho. Pode ser até mesmo ouvir alguém com paciência, sem julgamentos. E, se ao refletir chegarmos à conclusão de que não fizemos nada, ainda assim não é tarde. Podemos fazer uma prece sincera por alguém que esteja passando por dificuldades. Uma oração também é caridade, pois leva amor e luz a quem necessita. Ser caridoso, portanto, é muito mais que oferecer algo material. É transformar a forma como olhamos e agimos com o outro. É escolher tratar a todos como gostaríamos de ser tratados. Que possamos lembrar todos os dias que a caridade não está apenas nas grandes ações, mas, sobretudo, nos pequenos gestos que brotam do coração. Um sorriso, uma palavra de consolo, um abraço, uma escuta atenta ou mesmo uma oração silenciosa tem um valor imenso diante de Deus, porque são expressões sinceras de amor. Que a caridade seja nossa escolha diária, nosso caminho e nosso testemunho, pois como nos ensinou Jesus, fora da caridade não há salvação. Porque é pela caridade que transformamos a nós mesmos e ajudamos a transformar o mundo ao nosso redor. Que a paz, a luz e o amor do Cristo estejam sempre conosco. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. De maneira alguma estamos dizendo que as caridades materiais não têm importância, elas têm muita importância, muito valor também perante o nosso Pai. É um irmão ajudando o outro. Mas o que a gente sempre procura mostrar é que todos nós estamos aqui tentando evoluir a nossa maneira de viver no dia a dia, tentando criar aquele equilíbrio e serenidade necessária em todos os momentos da nossa vida, que é o que facilita enfrentar as dificuldades do dia. Então, mais do que fazer a caridade, é viver na caridade. E como que é viver na caridade? É cada atitude dia tua, desde o momento que você acorda até o final do dia. Aquela pessoa que às vezes tem alguém que abre uma porta para você, você agradece, dá um bom dia. Às vezes as pessoas no teu local de trabalho, que muitas vezes você passa e vai dizendo bom dia, ninguém responde, mas não importa. Você está fazendo a tua parte, desejando um bom dia, espalhando essa energia positiva no ambiente que você vai conviver naquele momento. Quando a gente fala sempre de caridade, Jesus já nos ensinava, né? É com o próximo. E quem que é o próximo? É realmente quem está próximo da gente. Todas as pessoas que a gente convive cada minuto, que às vezes são aquelas que também testam muito a gente para não tirar do sério, né? Mas é ali que está a nossa verdadeira caridade. A gente tratar as pessoas com respeito, com uma serenidade necessária, com equilíbrio, coisas muito simples do dia a dia. Muitas vezes quando você passa perto de uma pessoa e fala um bom dia, aquilo para aquela pessoa às vezes tem um valor gigantesco, porque hoje nós temos uma maneira de viver, de maneira geral, que nós transformamos as pessoas em pessoas invisíveis, pessoas que no dia a dia estão ali, que a gente está convivendo, mas é como se a gente não enxergasse. E às vezes só escutar alguém, escutar. A maioria dos encarnados hoje não sabem mais escutar. Eles já querem responder, já querem estabelecer, já querem julgar. E às vezes a pessoa não quer nem que você dê um conselho, ela só precisa desabafar, escutar. Escutar com carinho, com atenção. Então cada atitude todo dia tem que ser pensado como se você estivesse no lugar daquela pessoa. O que você gostaria que ele fizesse? Será que às vezes agir com essa indiferença? A gente nota muitas pessoas também que às vezes estão... Pessoas fazendo serviço para vocês, seja de que tipo for,
mas ela está sendo paga para isso. O que tem importância você agradecer? Qual é a dificuldade de você falar um obrigado, agradecer, enfim, retribuir aquele serviço também com carinho, com educação, independente se ela tem o salário dela para aquilo. Hoje a gente vê muita indiferença, como eu estava falando, isso é muito complicado. As pessoas estão se tornando invisíveis. Mas ela está fazendo aquilo porque ela é paga para aquilo. Ótimo. Isso te impede de agradecer? Isso te impede, às vezes, de dar uma palavra de respeito, de carinho? Filhos, a gente vê as pessoas hoje em dia simplesmente se preocupando muito com os seus problemas e não enxergando nada que está acontecendo ao lado. E às vezes a solução está do teu lado. Como estava falando na palestra anterior, às vezes o teu anjo da guarda, espírito protetor, colocou aquela pessoa do teu lado para ela te ajudar a solucionar os teus problemas. Ou às vezes ela colocou uma pessoa do teu lado que te testa muito, porque às vezes ela quer mostrar para você que você também é uma pessoa desse jeito. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um colega de trabalho muito difícil, e às vezes aquele teu colega de trabalho é muito difícil, se fizesse a tua parte, de simplesmente tratar ele com respeito, independente se ele faz isso com você ou não, você está emitindo uma energia positiva que está te protegendo, provavelmente de uma energia se essa pessoa realmente for negativa. Ou pode ser que a tua atitude, o teu exemplo, mostre para ela como a gente deve fazer. Foi isso que Jesus falou da outra face. Não é nada de físico, alguém te agrediu, se dá o outro lado para bater, não. Alguém te agrediu porque está berrando, fala mais baixo. Alguém te agrediu te ofendendo, se defenda sem fazer o mesmo. Mostrar qual que é o caminho correto. Até porque, como eu estava falando, às vezes aquela pessoa difícil no teu trabalho está te mostrando como você trata às vezes as pessoas que estão dentro da tua casa. A gente vê muitas pessoas que reclamam dos colegas de trabalho, às vezes do jeito grosseiro e diferente de tratar. E às vezes você faz a mesma coisa dentro de casa, ou vice-versa. Então tudo, meus filhos, é para a gente ensinar as coisas mais difíceis que tem numa encarnação, que é o equilíbrio. Encarnação se trata de equilíbrio, felicidade e momentos. Mas equilíbrio a gente tem que procurar conquistar o tempo todo. E toda vez que você anda fazendo o melhor possível, muitas vezes você vê uma pessoa na rua passando dificuldade, você não tem condições de ajudar. Reze por ela. A oração às vezes é mais eficaz do que uma ajuda financeira tua, porque se essa pessoa está passando muita dificuldade, pode ser que a tua oração acalme ou até afaste espíritos que estão em volta daquela pessoa. Então vocês têm que olhar o dia a dia. Quantas vezes a gente vê pessoas que às vezes vão no supermercado, recebem um troco errado, azar dela, quem mandou não prestar atenção na conta e bota isso no bolso. Será que isso é o correto? Será que esse tipo de energia que se está plantando está certo? Quantas vezes a gente vê pessoas roubando pequenas coisas, falam, isso não faz diferença, a pessoa dona disso aí é rico. O problema não é isso. O problema é que na hora que você fez isso é uma energia negativa, que você colocou naquele objeto. E se for uma comida, você vai colocar para dentro do teu corpo e vai afetar o corpo das pessoas que vão comer aquela comida. Vocês já pensaram nisso? Os fins não justificam os meios. Isso está errado, porque tudo tem uma energia envolvida. Se você está usando uma energia, fazendo uma atitude negativa, tudo aquilo que você tocar for fruto dessa energia negativa, ela está negativa, mesmo que seja um alimento. Então isso vai dar problema para você. E é isso que a gente tem que ver, filhos. Tudo são as atitudes nossas, são as nossas intenções. Muitas vezes tem pessoas fazendo caridades, mas para tirar foto, para dizer, olha como eu sou uma pessoa benevolente. Ele não vai ganhar nenhum retorno em cima disso. Pode ganhar o aplauso, o agradecimento de quem está ali, mas tudo é intenção. Agora, às vezes a pessoa nem tem muito o que doar, mas ela dá um abraço no momento que alguém está precisando com carinho. Isso é uma caridade gigantesca. Principalmente nos dias de hoje, né? Que quase mais ninguém se fala.
é só através do celular, de mensagens, porque aí você fala a hora que você quer, você responde a hora que você quer, e já não abre mais mão do teu tempo, que é a coisa mais valiosa que tem quando a gente está encarnado. Porque quando desencarna, o tempo não faz diferença, mas quando a gente está encarnado, o nosso tempo é finito aqui. Então, aproveitem. Deus está dando muita tecnologia, muita facilidade para vocês fazerem uma coisa, conviverem mais. E parece que hoje em dia as pessoas, quanto mais tempo teriam para conviver, mais fogem disso, às vezes até para não se incomodar, né? Muitas vezes você olhar os problemas do outro que está do teu lado, pode ser que mostre que os teus nem são tão grandes assim. Pode ser que você ajudando essa pessoa, você abra o caminho também para ser ajudado. É assim que funcionam as leis do nosso Pai. Tudo que você deseja para o outro, uma parte é tua. Você veja como as leis do nosso Pai são muito simples. Amar a você, amar o próximo. Muitos não conseguem nem se amar, quanto mais amar o próximo. E tudo que vocês desejam para o outro, uma parte é tua. Então, quando você às vezes deseja uma coisa boa para alguém, que ela tenha realmente um bom dia, às vezes você cruza com aquela pessoa que fala um bom dia para você, que já vem aquela energia, parece que o teu dia já muda ali naquele momento. Mas também às vezes você levanta de manhã cedo, alguém te dá um bom dia, só se for para você e já sai brigando e xingando todo mundo. Você já acabou com o teu dia, foi você, não foi os outros, foi você. Você já encheu o teu corpo de energia negativa, a tua aura já está uma energia negativa, energia semelhante atrai semelhante. Então você vai continuar puxando o mesmo tipo de energia dos outros, energias negativas. Você pode se proteger, você tem esse poder, e a tua proteção vem do teu equilíbrio, da tua serenidade. É fácil ficar equilibrado, sereno o tempo todo? Claro que não é, mas pelo menos tentem. Agora, a pior coisa que a gente vê, principalmente na segunda-feira, né? Os encarnados levantam e começam, mais um dia, vou ter que trabalhar, e reclamam, e vão reclamando do trabalho. Ou seja, você já se carregou de energia negativa. Se encontrar outro dentro do trabalho ou no trânsito que está do mesmo jeito, pronto, as encrencas começam. E por outro lado, você reclama de ter que ir para o teu trabalho, ter que aguentar o colega de trabalho, ter que aguentar o chefe. Mas quando vocês pedem um emprego, daí vocês valorizam o emprego que tinham. Daí que é que a espiritualidade, Deus deu um jeito de arrumar um emprego para você. Por que vocês não começam a valorizar as pequenas coisas que você tem? Às vezes as tuas famílias, as pessoas que estão em volta de você não são perfeitas, você também não é. Mas você tem pessoas em volta de você, que muitas vezes estão juntos, sofrendo, torcendo, te ajudando. Isso tem que ser valorizado. Uma coisa que se fala muito aqui no Miguel Arcanjo: se você está dentro do Miguel Arcanjo nesse momento, você teve saúde para chegar até aqui. Você teve saúde para passar esse dia inteiro. Valorizem, agradeçam ao Pai. Tem pessoas que estão no hospital que trocariam rapidamente por estar no teu lugar. Às vezes com um chefe chato, com um amigo chato, com um vizinho chato e com um familiar chato. Mas era melhor que estar lá no hospital sofrendo. Então não está na hora de valorizar? Às vezes as pessoas veem se brigando e discutindo por coisas tão desnecessárias, que não levam a nada, que às vezes já estão há anos brigando pela mesma coisa. Será que vale a pena? Ou será que vale a pena você fazer a caridade de cortar isso e dizer, pois não adianta a gente ficar dessa maneira. Cada um faz a sua parte como entende e vamos seguir em frente. Mas não, o encarnado não consegue fazer isso. E para encerrar, toda vez que alguém fizer alguma coisa para você, que isso te traga dor, sofrimento, que aí você vai contar para alguém e fala, mas eu respondi à altura. Sinto muito, você arrumou problema. Porque se você recebeu aquela dor, aquele sofrimento, você já sabe que aquilo está errado. Então, se você sabe que está errado, não faça o mesmo. Não faça. Porque nesse momento só essa pessoa está plantando uma energia negativa que ela vai ter que colher. No momento que você responder à altura, você plantou a mesma coisa, você vai ter que colher. Não que você não possa se defender, se defenda, mas da maneira mais equilibrada possível.
naquele momento você não conseguir manter o equilíbrio, não importa, se afaste. É preferível se afastar do que mais energia negativa. Chico Xavier. Perguntavam para Chico: Chico, você ajuda milhares de pessoas, te agridem, te xingam, cospem em você. Como que você não se incomoda com isso tudo? O que ele falava? Enquanto alguém estiver me desejando mal, enquanto alguém a considerar que eu sou inimigo, não me tem importância nenhuma. Agora, o dia que eu tiver raiva, eu considerar alguém como meu inimigo, eu estarei plantando uma energia negativa que eu vou ter que colher. É Chico? Chico. Mas todos nós podemos fazer a mesma coisa no nosso dia a dia. Deus não espera que nenhum de vocês mudem o mundo. Deus espera que cada um de vocês se modifique e com o exemplo de vocês torne a tua casa melhor, o teu local de trabalho melhor, a tua cidade melhor e assim por diante. Que a paz esteja com todos.